Mais um óbito de uma criança indígena foi registrada na região do Juruá na última quinta-feira. Natural do Amazonas, a criança de apenas 2 anos de idade chegou a ser atendida pela equipe médica do Hospital do Juruá, mas a situação clínica foi irreversível. Em decorrência da grande estiagem que está acontecendo, essa estiagem histórica, eu não tenho conhecimento histórico de uma estiagem tão intensa quanto essa, em decorrência do consumo dessa água de má qualidade. Os animais defecam nas águas, muitos animais mortos nas águas. Os indígenas, eles geralmente têm como fonte de hidratação a água do rio, né? E aí esses indígenas, historicamente, a gente já sabe toda a questão cultural, né? A questão de carências nutricionais, de deficiência de reposição vitamínica. Quando eles pegam essa diarreia, eles são pacientes que são mais propícios a evoluir com maior gravidade. Então, essa síndrome diarreica que está acontecendo, mais de 90% dos casos, especificamente falando em Cruzeiro do Sul, é acometimento de população indígena, que eles já chegam no hospital com 6 dias de evolução, com 1 semana de evolução de sintomas de diarreia, e eles já chegam muito graves. Quando eles chegam no hospital vivos, né, quando eles chegam no hospital que dá para a gente trabalhar, a gente consegue reverter. Porque eles chegam com distúrbios eletrolíticos, e aí quem é da saúde sabe do que eu estou falando, né, que você, quando identifica, você prontamente corrige. Só que ontem aconteceu uma situação excepcional, entrou 2 de uma vez, e um entubado e o outro que já chegou, entrou no hospital e já parou, né? Então a gente não tem como fazer medidas de intervenção, tentar corrigir. O que dá para a gente fazer é tentar reanimar o paciente. Felizmente a gente não teve êxito nessa reanimação, mas quando o paciente chega, que dá para a gente tentar fazer alguma coisa, a gente consegue reverter. Mas de onde era essa criança, a idade e a situação dela? Essa criança era do município de Ipixuna. Essa criança já chegou com um quadro de rebaixamento do nível de consciência, já chegou com um quadro de diarreia infecciosa, com odor extremamente fétido. A criança chegou com um distúrbio eletrolítico severo, com potássio de 1, né? Então o normal do potássio é a partir de 3,5 a 5, ela chegou com potássio de 1, para vocês terem noção. Então, infelizmente, a gente não conseguiu, né, fazer o nosso melhor por essa criança, reverter o quadro, porque ela chegou e já parou. Agora, qual a situação da outra criança que ficou entubada? A outra criança é uma criança que saiu do Hospital do Juruá semana retrasada. Entrou com um quadro de diarreia, eu dei alta para essa criança, né, fiz um encaminhamento para o polo, orientando que essa criança não poderia ir para a aldeia, que deveria ter sido que tem necessidade de ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, né, para não deixar essa criança solta, porque a gente sabe a cultura, a gente sabe que não vai ter esse cuidado devido na aldeia. E essa criança voltou essa semana com uma pneumonia grave e entubada já. Agora, qual que é a orientação então para a população? Para a população em geral, dizer, né, que na cidade, as crianças da cidade, da zona urbana de Cruzeiro do Sul, da zona rural de Cruzeiro do Sul, não estão evoluindo com gravidade. Tá? A população que evolui com mais gravidade são os indígenas e de todas as etnias. Então a gente tem Campa, tem Arara, tem Caxinauá, tem Jaminaua, todos estão evoluindo com esse quadro de diarreia infecciosa e com potencial de evoluir para a gravidade. Os sintomas são vômito, inapetência alimentar, que é falta de apetite, febre, diarreia, né? E aí o tratamento a gente vai tratar, mais de 90% dos casos, com sintomático. Dá um probiótico, aí a gente tem o Florax, a gente tem o Floralon, tem o Vintibit, tem vários medicamentos que podem ser usados. Se estiver vomitando, dá um Dramin B6 ou um outro antiemético. Se tiver febre, dá a Novalgina. Se tiver alergia de pirona, pode dar o paracetamol. E cuidar da hidratação dessa criança, né? Manter ela bem hidratada, fazer uma reposição eletrolítica, aqueles soros de farmácia que você encontra, né? É muito melhor dar aquele soro do que você dar água de coco, porque a água de coco a gente tem a questão cultural de que teve diarreia, vou dar água de coco. E a água de coco ela tem muito potássio e tem pouco sódio, né? Então a gente orienta que seja dado aqueles soros de reposição de farmácia. Quero aqui retificar, né, que ontem eu publiquei um vídeo que pode ter soado um pouco injusto, né, e um tanto quanto mal interpretado. A minha intenção não foi falar dos profissionais de assistência de saúde indígena, porque eu conheço o trabalho deles, sei a dificuldade que eles têm de chegar nas comunidades mais longínquas, a logística difícil, os barcos que encalham, os rios que estão secos. Às vezes tem comunidades que demoram mais de 8 dias para chegar, tá? Então conheço aqui uma grande parcela desses profissionais, a enfermeira Glinda, a enfermeira Fabíola,
a Lene, a própria Igle, que trabalhou no Distrito de Saúde Indígena há muito tempo e fez um trabalho excepcional. Então, o meu intuito foi realmente provocar quem realmente pode resolver a situação, né? Pedir apoio de quem pode resolver. E quem é que pode resolver? Os políticos, né? Através da bancada federal, nós temos 8 deputados federais que podem solicitar o apoio do governo federal. Eu acho que a gente não precisa esperar o que está acontecendo no Amazonas, acontecer no Acre, para a gente poder elaborar um plano de contingência e solicitar o apoio de quem realmente pode ajudar, tá? Fiquei sabendo que o senhor Isaac Pianco, que é o coordenador do distrito, faz um trabalho muito bom e ele tem a certa dificuldade logística que é conhecido. O próprio governador também fazendo um trabalho muito bom junto com o secretário de saúde na tentativa de melhorar a qualidade de atendimento, mas tem coisas que, às vezes, por mais que você queira fazer, a gente precisa de um apoio do governo federal. Procuramos o Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá para falar sobre a situação do óbito. O coordenador do DICEI, Isaac Pianco, não gravou com a nossa equipe porque está esperando a nota técnica do Ministério da Saúde e só depois irá se manifestar.